Bom, voltando pessoal, aqui vamos diretamente para os exercícios, após nós discutimos aqueles aspectos mais teóricos sobre as nossas funções, né, os nossos modelos lineares, né? Modelos funcionais lineares, ok? Bom, então vamos dizer o seguinte, o primeiro exercício que eu selecionei foi esse aqui, ó, f de x igual a menos 4. Bom, vamos ver. Os itens que estão sendo pedidos no exercício são para falar sobre domínio, imagem, coeficiente angular, coeficiente linear, sobre crescimento ou decrescimento, fazer o gráfico da função, calcular o zero, a intersecção com o eixo y e o estudo do sinal. Eu só vou mudar um pouquinho a minha estratégia antes de fazer essa f de x igual a menos 4, que é uma função constante, com o b igual a menos 4. Eu acho que eu vou preferir fazer essa daqui, tá bom? Aí depois a gente volta nela. Então, só por uma questão pedagógica. Então, olha só. Vou começar, na verdade, por essa funçãozinha aqui, é f de x igual a 2x. Vamos lembrar o seguinte, o protótipo da minha função é f de x, seria para ser um x, f de x igual a vezes o x, a vezes, a vezes o x mais b. Ok? Então, esse é o protótipo, né? É o modelo geral das nossas funções, nossos modelos lineares. Então, vamos ver. Tem alguma coisa que. Quem é que multiplica o x aqui? Tá? Então, ó, eu estou querendo saber quem está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x vai ser o 2. Então, a gente já sabe que o a é 2. E quem é o termo constante? Tá? Quem que não está afetando o x? Ó, eu não tenho nada aqui. Né? Eu só tenho 2x. Isso quer dizer o seguinte, se a gente voltar lá no slide, a gente estava discutindo sobre os modelos e os valores de A e B que nós poderíamos ter, nós vamos ver que nesse caso o valor do B ia ser igual a zero. Tá? Então, assim nós fazemos a comparação, né? Com o protótipo A vezes x mais B. A função que nós estamos estudando é igual a 2x mais zero. Aonde, então, o A é igual a 2 e aonde o B é igual a zero. Nós já vimos que o domínio da função é todo o conjunto dos números reais. Tá? Então, a gente já pode pôr direto aqui. Não existe nenhum valor que eu não possa multiplicar por 2. Certo? Seja ele positivo, seja zero, seja negativo. Qualquer valor de x eu posso multiplicar por 2. Então, eu posso trabalhar com todos os números reais. E a imagem, né, por conta disso, também vai ser todos os números reais. Ok? Então, domínio e imagem da minha função é um modelo linear, domínio e imagem, todos os números reais. O coeficiente angular, nós já vimos, é o A igual a 2. Então, coeficiente angular, A igual a coeficiente linear, também nós já vimos, tá? É o B igual a zero. Coeficiente linear, B igual a zero. E em relação a crescimento e decrescimento, nós vamos pontuar uma coisa importante. Deixa eu até colocar aqui uma. Deixa eu até diminuir, dar um pouquinho mais de espaço ali. Deixa eu selecionar isso aqui assim, isso aqui, e subir ele um pouquinho para cá. Já tem mais espaço aí. Pronto. Ok? Então, deixa eu dar mais espaço para fazer essa discussão, pelo menos nesse primeiro slide aqui. Então, nós temos o seguinte, ó, mecanismo aqui. Então, nós temos o seguinte. Nós teremos crescimento de uma função quando A for positivo. Tá? Então, ó, vou colocar assim, ó, crescimento, ou seja, a função é crescente, se o A for positivo. Se o A for negativo, nós teremos decrescimento. A negativo. Ok? Então, A positivo, eu tenho função crescente. A negativo, eu tenho função decrescente. Ora, como 2 é zero, isso quer dizer o seguinte, a função f é crescente. Tá? Então, é crescente.
função f é crescente. E, graficamente, essa característica vai ser bem marcante, como nós vamos ver aqui, e eu vou chamar a atenção para ela. Essa característica de f ser crescente vai ser importante tanto para a gente verificar isso no gráfico, quanto para fazer o estudo de sinal. Bom, vamos fazer a discussão inicial sobre o gráfico. Para construir um gráfico, como o gráfico da minha função é uma reta, inicialmente eu só preciso de 2 pontos. Tá? Então, 2 pontos, eu consigo construir uma reta no plano. Então, nós vamos pegar 2 pontos. Vamos pegar, por exemplo, o ponto x igual a 1, x igual a 1, e calculamos, para x igual a 1, calculamos o valor de y. Qual que vai ser o valor de y? Como a regra que define a minha função é 2 vezes x, então o valor do y vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. E aí, então, eu ganho esse par ordenado, x igual a 1, x igual a 1, y igual a 2. Ok? E aí vamos marcar esse pontinho vermelho no gráfico. Eu vou fazer algumas marcas aqui, para a gente ter uma referência. Se você conseguir fazer bem direitinho. Vamos ver aqui. Vamos adotar, né? A flechinha está indicando que valores de y positivo para cima. Então, aqui eu vou ter y igual a 1, y igual a 2, e y igual a 3. E aqui eu vou ter valores de y negativo. Deixa eu só puxar um pouquinho. Então, eu vou ter aqui os valores negativos de y. Menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para o x. A flechinha indicando valores positivos de x. Eu vou ter x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. E aí nós temos os valores negativos de x. X igual a menos 1, x igual a menos 2 e x igual a menos 3. Não sei porque o professor não está de óculos aqui fazendo isso. Cadê meu óculos? Aqui. Bom, então eu tenho aqui, inclusive esse aqui ficou um pouco. Esse pontinho ali não ficou legal. Eu consigo apagar tudo. Uhum. Direitinho, acho que eu consigo apagar ele. Se eu colocar direitinho na proporção ali, porque ficou ruim o meu tracinho, eu deveria estar de óculos e não estou. Ok? E aí, veja, eu tenho x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Aonde está o x igual a 0? X igual a 0 está aqui. X igual a 0 está bem no meio aqui da intersecção do eixo x com y. E o y igual a 0? Y igual a 0 também, tá? Então, nesse pontinho que é a intersecção, eu vou ter x igual a 0 e y igual a 0. Bom, então vamos marcar agora o ponto no gráfico. Nós vamos marcar o ponto que tem a primeira coordenada, conhecida como abscissa, igual a 1, e a segunda coordenada, conhecida como coordenada, igual a 2. Tá? X igual a 1, y igual a 2. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. X igual a 1, o que eu faço? Traço uma reta tracejada vertical, passando pelo x igual a 1. Okay? Venho lá, procuro no eixo y igual a 2, e agora eu traço uma reta horizontal. Y igual a 2 está aqui, traço uma reta horizontal. A intersecção das retas tracejadas vai me dar exatamente o ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 2. Beleza? E agora vamos ver para o outro ponto que nós vamos calcular. Eu vou calcular o ponto x igual a menos 1. E se eu faço
2 vezes menos 1, eu vou obter menos 2. Então, eu ganhei o seguinte para ordenar. Y igual a menos 1, x igual a menos 1, y igual a menos 2. Para marcar esse ponto no meu gráfico, eu vou lá em x igual a menos 1, está aqui, ó, x igual a menos 1, vou fazer uma reta tracejada, ok? E lá no y igual a menos 2, no eixo com y igual a menos 2, eu faço uma reta horizontal, tracejada aqui. Beleza? Na intersecção das duas retas tracejadas, que estão em azul, eu vou encontrar o ponto x igual a menos 1, y igual a menos 2. Então, agora eu posso, como eu tenho dois pontos, eu tenho esses dois pontinhos aqui, eu posso construir uma reta. Vamos construir a reta com direitinho. Então, vamos construir a reta aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo colocar ela. Eu vou tentar ajeitar ela bem direitinha. Deixa eu desligar esse snap aqui, porque esse snap me atrapalha. Deixa eu colocar, tentar fazer bem bonitinho. Vamos ver, começando aqui. Tinha que deitar ela um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Alguma coisa assim. Eu vou ter que fazer uns pontão aqui para poder passar isso, porque eu não estou conseguindo colocar a reta nos pontos bem direitinho, então eu vou usar um artifício maroto aqui. Então, digamos que aqui seja o meu pontão, aqui está um pontão, ó, está passando, né? Vamos achando que está passando ali. E aqui também um pontão. Então vamos dizer, ó, a minha reta ela vai passar pelo ponto x igual a 1, y igual a 2, x igual a menos 1, y igual a menos 2, ok? E a característica importante dessa reta, como o 2 é positivo, é que ela está inclinada para a direita. Então, em relação à reta, ao eixo y, a minha reta ela está inclinada para a direita, inclinada para cá, ok? Se o A fosse negativo, a reta estaria inclinada para a esquerda. Então, o A positivo, reta inclinada para a direita. A negativo, a reta ficaria inclinada para a esquerda. Tá? Então, essa direção de inclinação para a direita ou para a esquerda tem a ver com a positividade ou negatividade do A. Se o A for positivo, a função é crescente, a reta é inclinada para a direita. Isso quer dizer que, na medida em que eu vou aumentando o valor do x, o y também vai aumentando. Beleza? Bom, isso vai ser importante, então, vai ser importante agora, né, para a gente pensar o aspecto do gráfico, e também vai ser importante para o estudo de sinal, tá? Saber que a reta ela está inclinada para a direita se o A for positivo. Se o A for negativo, a reta estará inclinada para a esquerda. Muito bem. Bom, agora nós passamos a discussão sobre o zero da função. O zero da função é aquele valor de x para o qual f de x é igual a zero. Então, veja, a minha pergunta é: quem é o valor do x para o qual a minha f de x é igual a zero? Bom, quem que é f de x mesmo? F de x é 2x, né? Então, isso aqui significa perguntar o seguinte: quem é o valor de x para o qual 2 vezes x é igual a zero? Então, isso aqui, pessoal, é uma equação, certo? Essas equações que nós vimos, nós começamos a ver lá na oitava série. 2 vezes x é igual a zero. Qual é o valor de x que multiplicado por 2 dá zero? Qual é o valor de x que multiplicado por 2 dá zero? Se eu fizer uma manipulação aqui, nós vemos que o 2 está multiplicando o x, né? Então, eu posso escrever isso como sendo x, deixando o x isolado no primeiro membro da equação, é igual a zero. O 2 estava multiplicando, ele passa dividindo. 0 dividido por 2 é 0. Certo? 0 dividido por
e vou dividir com duas pessoas, cada uma das duas pessoas não tem nada, não ganha nada. Né? Então, o valor de x igual a zero é, nesse caso, o zero dessa função linear. Ó, esse aqui é a nossa função, linear. Tá? Então, dentro dos modelos lineares, nós temos essa função, que recebe o nome especial de função linear. Uma razão para isso é justamente que o zero dessa função sempre vai ser x igual a zero. Veja que eu estou perguntando qual é o valor de x. E se eu olhar no gráfico, eu vejo que a minha reta cruza o eixo x justamente no valor do x igual a zero. Ó. Eu tenho aqui x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a zero, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Então, onde que, para qual valor de x, eu tenho o gráfico da função cruza o eixo x. O gráfico da função cruza o eixo x justamente em x igual a zero. Ok? Então, se eu puder marcar o gráfico da minha função, vamos marcar o gráfico o zero da minha função com essa cor aqui. Ó. Aqui está o zero da função. Tá? Está justamente no x igual a zero. Tudo bem, pessoal? Beleza? Muito bem. Então, o zero da função é x igual a zero. A pergunta é, qual é o valor de x? Tá? Eu quero saber qual é o valor do x para o qual 2 vezes x é igual a zero. Nós vemos que o único valor do x que multiplicado por 2 dá zero é justamente x igual a zero. Ok? E, finalmente, vamos para a intersecção com o eixo y. A intersecção do eixo y responde à seguinte questão. Qual é o valor da f quando o x é igual a zero? Qual é o valor da f, ou seja, o valor de y, quando o x for igual a zero? Bom, se eu fizer 2 vezes zero, eu vou obter zero. Então, qual vai ser a intersecção do gráfico da função com o eixo y? Nesse caso, vai ser em y igual a zero. Okay? Então, nós vamos ver que, e essa é uma característica das funções onde o b é igual a zero. Tá? Então, toda vez que o b for igual a zero, o zero da função vai ser zero e a intersecção com o eixo y também vai ser zero. Tá? E aí, nós vamos ver aqui, eu vou marcar com um símbolo aqui, ó, o y igual a zero é justamente esse ponto aqui, é o mesmo. Né? É o mesmo ponto do gráfico. Né? Eu tenho y igual a 3, y igual a 2, y igual a 1, y igual a 0, y igual a menos 1, y igual a menos 2, y igual a menos 3, no eixo vertical. Então, essa é uma característica dessas funções onde o b é igual a zero. O zero da função vai ser zero e a intersecção com o eixo y também vai ser zero. Nesse caso, a solução é x igual a zero e, nesse caso, a solução é y igual a zero. Ok? Muito bem. Feito isso, nós vamos para a parte do estudo final. Então, quando eu vou pensar no estudo final, nós já temos a ideia clara de que o gráfico da função é uma reta inclinada para a direita. Então, eu vou desenhar aqui uma reta inclinada para a direita. E nesse pontinho que eu já deixei marcado aqui, eu até vou deixar ele colorido com as cores, com a cor que eu marquei exatamente o x igual a zero. Esse ponto aqui, nós vamos dizer que é o x igual a zero. Okay? É o valor do x igual a zero. Nesse ponto, o gráfico da minha função passa pelo eixo x. Tá? Ele corresponde ao zero da função para a função linear. Tá? Então, aqui eu x igual a zero. Então, eu coloquei x igual a zero aqui. Então, eu vou fazer aqui uma reta inclinada para a direita. Professor, não está igualzinho, a inclinação está diferente, não tem problema. Eu só quero saber se a reta é inclinada para a direita ou para a esquerda. Então, como eu sei que a reta é inclinada para a direita, nós já temos né, essa reta aqui, ó, caída para esse lado de cá. Okay? Então, ela ficou caída para a direita. E aí nós temos o seguinte, ó, para valores maiores
do que x igual a zero, o valor da minha função vai ser positivo ou negativo? O estudo de sinal é, eu quero saber quais valores são maiores do que zero e menores do que zero. Olha, como o gráfico da minha função está acima do eixo x, toda essa parte aqui, para todos os valores de x que estão à direita de x igual a zero, a minha função está assumindo valores positivos. Ó. O gráfico da função está para cima do eixo x. E aqui, aonde eu tenho o gráfico da função abaixo do eixo x, a minha função assume valores negativos. Tá? Então, aqui, a minha função assume valores negativos. Beleza? O estudo do sinal de função é esse. Depois a gente vai ver que, para essa função, né, a função linear parece uma coisa meio sem graça, mas é importante porque ela vai ajudar demais a gente fazer gráficos de funções, entender o comportamento de funções mais complicadas do que as funções lineares. Ok? Então, vamos repetir aqui. Ó. Eu marco um pontinho no eixo x, nós estamos aqui deixando na horizontal, como se fosse o eixo aqui do gráfico. Tá? E, para valores à direita do zero da função, o gráfico está para cima do eixo x. Então, a f assume valores positivos. Tá? Então, nesse lado de cá, nós temos valores positivos da f. Nesse pedacinho aqui, f de x maior que zero. Tá? E para o lado de cá, nós temos valores da f que serão negativos. Então, para valores à esquerda do zero da função, o zero da função é x igual a zero, para valores de x à esquerda do zero da função, a minha função será sempre negativa. E dá para ver pelo gráfico, né? Olha, para valores que estão à direita, eu vou ter para x igual a 1, y igual a 2. Para x igual a 2, eu teria y igual a 4. Para x igual a 3, y igual a 6. Sempre positivo. E quando eu estou à esquerda, para x igual a menos 1, y igual a menos 2. Para x igual a menos 2, se eu fizer o cálculo, eu vou ganhar y igual a menos 4. Para x igual a menos 3, o y é menos 6. Tudo negativo, ok? Então, esse é o estudo do sinal da função. Vamos agora para o próximo exercício, que foi o que eu selecionei. É esse aqui, ó. F de x igual a menos x menos 1. Ok? Então, vamos lembrar do protótipo? O protótipo é f de x igual a vezes x mais b. Bom, lembrando o seguinte. Quem que multiplica o a em menos x? Quem está multiplicando o a em menos x? Quem está multiplicando o a em menos x é o menos 1. Tá? Por quê? Menos 1 vezes x dá menos x. Então, o a é o menos 1. E o b? Bom, o b ele ficou evidente. Né? Quem que é a constante que não está afetando o x aqui? É menos 1. Tá? Então, aqui o a vai ser igual a menos 1 e o b vai ser igual a menos 1 também. Tá bom? Bom, vamos ver. Domínio, a gente já discutiu. Não existe nenhum valor de x que eu não possa multiplicar por menos 1. Qualquer valor real, eu posso multiplicar por menos 1. Não tem nenhum impedimento. Então, o domínio, todos os números reais. E a imagem? Olha, se eu posso multiplicar qualquer número real por menos 1 e subtrair menos 1, nós vamos admitir que eu posso obter qualquer número real. Tá? Seja positivo, seja negativo, não importa. Tá? Então, a imagem também vai ser todos os números reais. Tá? Então, os modelos lineares, representados por meio de funções constante, linear e função afim, esses modelos eles sempre serão definidos, terão domínio em todos os números reais, e a imagem vai ser todos os números reais. O coeficiente angular, nós já discutimos ali, é o valor do A, e esse valor do A, para esse caso, vai ser menos 1. Tá? É menos 1 vezes x. Beleza?
vai ser b igual a 1. Em relação ao crescimento e decrescimento, nós fizemos a discussão no slide anterior, e eu disse o seguinte: se o A for positivo, eu tenho crescimento. Se o A for negativo, eu tenho decrescimento. Ora, nesse caso, o A é negativo. Menos 1 é menor que zero. Se menos 1 é menor do que zero, então a F é decrescente. Decrescente. A F é decrescente. Beleza? E isso, claro, vai ter uma implicação gráfica, que nós vamos ver aqui, e vai ter uma implicação em termos do sinal também. Bom, que vai ser diferente do caso anterior, onde a F era crescente. Bom, vamos ver aqui. Vamos ver. Fazer o gráfico, né? Vou fazer as marcações. Então, vamos fazer umas marcações ali no eixo. Eu vou fazer x igual a 1. Opa, coloquei negativo. E professor? 2. X igual a 1. X igual a 2. X igual a 3. X igual a 4. X igual a 5. A mesma coisa do outro lado. X igual a menos 1. X igual a menos 2. X igual a menos 3. X igual a menos 4. Okay. E os valores de y? E o zero, professor? O zero está aqui, ó. Tá? O zero está ali. Ó. O zero está bem aqui no meio. Tá? E os valores de y? Y igual a 1. Y igual a 2. Y igual a 3. E para baixo também, mesma coisa, né? Y igual a menos 1. Y igual a menos 2. E y igual a menos 3. Ok? Então, já fizemos as marcações aqui no nosso gráfico. Vou colocar aqui menos 4, menos 5, só porque está cabendo. Só porque eu posso. Então, vamos lá. Então, vamos colocar agora aqui os valores para calcular os pares ordenados que me vão me permitir marcar 2 pontos no gráfico, no nosso sistema de coordenadas cartesiano. Então, vamos lá. Vou pegar x igual... Que tal x igual a 0? X igual a 0. Pode, professor? Pode. Eu não posso calcular qualquer valor de x aqui? Não posso jogar qualquer valor de x aqui? Vou colocar x igual a 0. Vamos ver. Se o x for igual a 0, qual vai ser o valor do y? Menos 0 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Então, eu vou ter o par ordenado 0 menos 1. Ok? 0 menos 1. E aí vamos marcar o ponto 0 menos 1 aqui no meu gráfico. Bom, a primeira coordenada é x igual a 0. Então, eu venho aqui, vou fazer os tracinhos aqui no x igual a 0 vertical. Vai coincidir com o eixo y, né? Vai coincidir com o eixo y. Tá? E no y igual a menos 1, eu faço tracejadinho na horizontal. Aqui é o y igual a menos 1. Aonde que eles estão se cruzando? Eles estão se cruzando justamente sobre o eixo y, no y igual a menos 1. Okay? Então, esse é o primeiro ponto que eu obtive. E o segundo ponto? Bom, vamos ver aqui o segundo ponto. O segundo ponto, vou colocar em azul aqui. O segundo ponto, eu vou colocar que tal x igual a menos 2. X igual a menos 2. Bom, se o x for igual a menos 2, eu vou ter menos 2. Tá? Vamos fazer a continha do lado aqui. Ó. Menos, né? Porque é menos x, né? Então é menos 2, menos 1. Menos, menos 2 dá mais 2. 2 menos 1 é igual a 1. Okay? Então, para x igual a menos 2, eu vou ter y igual a 1. Beleza? Então, nós temos o seguinte par ordenado ali. Aqui. Nós temos o seguinte par ordenado. Eu vou ter x igual a menos 2 e y
igual a 1. E aí nós vamos marcar esse ponto no nosso gráfico. Bom, x igual a menos 2. Vou lá no x igual a menos 2, faço uma retinha trapejada na vertical. E vou lá no y igual a 1 e faço, aqui está o y igual a 1, faço uma reta trapejada na horizontal. Na intersecção, eu vou ter o ponto de coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 1. Agora eu posso traçar o gráfico da minha função. Posso traçar aqui o gráfico da função. Ver se eu consigo fazer direitinho aqui. Esse programa não é muito bom para desenhar gráfico, né? Mas, ó, talvez até que eu consegui mirar direito ali. Ok? Então, ó, eu tenho, então, esse que é o gráfico da função, tá? Essa reta, com uma inclinação, né? Para onde que está a inclinação agora? A inclinação está, a inclinação está para a esquerda, você vê que a reta está deitada para lá, ó, deitada para a esquerda, deitada para lá. Ok? Por quê? Porque a função é decrescente, porque o A é negativo, tá? O A é negativo. A função é decrescente. Então, a reta fica inclinada para a direita. Ok? E aí nós temos o seguinte, ó, na medida em que o valor do x vai aumentando, o que acontece com o valor do y? Ele vai diminuindo. Tá? Ó, x menos 4. Aí eu passei para x menos 3. Se x fosse igual a menos 3, eu teria y igual a 2. Para x igual a menos 2, eu tenho y igual a 1. Para x igual a menos 1, eu tenho y igual a 0. Ó, o x está aumentando. Para x igual a 0, eu tenho y igual a menos 1. Para x igual a 1, eu tenho y igual a menos 2. Para x igual a 2, eu tenho y igual a menos 3. Ou seja, o valor do x está aumentando e o valor do y está diminuindo. Ok? Então, essa é uma característica da função decrescente. Tá? Na função decrescente, se você vai aumentando o valor do x, o valor do y vai diminuindo. E na função crescente? A função crescente é o contrário. O valor do x está aumentando e o do y também está aumentando. Tudo bem, pessoal? Okay? Que era o que aconteceu com a nossa funçãozinha anterior. Era 2x, né? O x ia aumentando, o y também aumentava. Agora aqui, o x aumenta, a função é decrescente, o x está aumentando e o y está diminuindo. Ok? Bom, vamos ver a questão do zero da função. Tá? Só lembrando, o que é zero da função mesmo, professor? O zero da função é o valor do x, ó, eu quero saber quem que é o x. Pergunta, quem que é o x? Tal que f de x vai ser igual a zero. Então, eu estou perguntando quem é o valor do x para o qual f de x é igual a zero. Se eu olhar que a expressão da minha função é menos x menos 1, e eu estou igualando isso a zero, então eu ganho uma equação linear. Certo? E uma equação linear é sempre uma pergunta, né? Eu quero saber qual que é o valor do x, que multiplicado por menos 1 e subtraído de 1 me dá zero. Tá? Qual é o valor do x que multiplicado por menos 1 e subtraído de menos 1 me dá zero? A gente pode resolver isso aqui como a gente resolvia equações lineares no ensino fundamental. Tá? Veja, eu tenho menos x menos 1. Eu não quero saber o valor de menos x. Sei lá, professor, não é só passar o menos 1 para o outro lado? Tá, é o seguinte, vamos passar o menos 1 para o outro lado. Tá? Vai ficar menos x igual a 1. Beleza, né? Ah, eu quero saber o valor de menos x? Não, eu quero saber o valor do x, não do menos x. Então, como é que eu faço agora para trocar o sinal desse x? Olha, se eu tenho menos x, ou eu passo menos x para o outro lado com x, e o x fica positivo, e o menos 1 para o outro, 1 vira menos 1 para o outro lado. Tá? Ou eu multiplico tudo por menos 1. Tá? Se eu multiplicar toda a expressão por menos 1,
Tá? Multiplica tudo. Menos x vezes menos um dá x. 1 vezes menos um dá menos um. Ok? Né? Ou fazia, passava um para o lado positivo e o outro passava negativo, dava no mesmo. Tá? Aí vai ser vocês que vão achar o que é mais confortável para vocês. De qualquer forma, nós temos que ter em vista que eu quero saber o valor do x. Então é o seguinte, se o x for igual a menos um, f de x será igual a zero, ou seja, f de menos um vai ser igual a zero. Tá? Ó, f de menos um é igual a zero. Por quê? Eu vou ficar com menos menos um, menos um. Menos um vezes menos um dá 1. 1 menos um dá zero. Ok? Então, é aquele valor do x que, quando eu substituo na expressão da função, eu obtenho exatamente a f igual a zero. Ok? Então, nós já sabemos que aqui eu tenho o zero da função. Tá? Vou colocar até uma outra cor. X igual a menos um. Tá? Esse é o zero da função. E a intersecção com o eixo y? A intersecção com o eixo y é o resultado de fazer a f de zero. Ou seja, é quando o x é igual a zero. Bom, quando que o x é igual a zero, eu vou substituir zero na expressão da minha função, então eu vou ficar com menos zero, menos um, menos zero. Zero menos um é menos um. Ok? Então, a intersecção da função com o eixo y vai ser exatamente naquele y igual a menos um. Certo? Então, nós vamos ter que esse y que eu estou procurando é o menos um. Tudo bem, pessoal? Ok? Professor, sempre vai ser igual, o zero da função vai ser igual aqui? Não, aqui foi só uma coincidência, tá bom? Foi só uma coincidência. Eu vou ter valores diferentes para o zero da função e a intersecção com o eixo y, como vocês vão ver nos exercícios. Aqui foi só uma coincidência. Ah, mas no outro exercício também deu zero e zero. Também foi outra coincidência. Aquelas coincidências que só acontecem uma vez na vida. Bom, então vamos lá. Mentira, vai acontecer várias vezes algumas das coincidências, mas essa é só uma coincidência, tá bom? Bom, então é o seguinte, o zero da função é o x igual a menos um e o y da função, o y vai ser, a intersecção com o eixo y também vai ser menos um. E se nós olharmos o gráfico, tá, vamos ver essa coincidência graficamente. Ó. Aonde que está o x igual a menos um? Vou marcar aqui x igual a menos um. Está aqui, ó, x igual a menos um. Eu vejo que a intersecção do gráfico da função com o x igual a menos um. E eu tenho a intersecção do y igual a menos um. O caminhão do óleo está passando agora, atrapalhando o vídeo. Beleza? Então eu tenho a intersecção com o eixo y. Veja que a função vai ser justamente no y igual a menos um. Ok? Então, graficamente, a gente consegue localizar tanto o zero da função que está sobre o eixo x, quanto a intersecção com o eixo y que está sobre o eixo y. É a intersecção do gráfico da função. Intersecção do gráfico da função com o eixo x é o zero da função. A intersecção com o eixo y, às vezes em alguns vídeos eles vão chamar de intersecção, que é o nome do vídeo. Mas eu coloco só intersecção com o eixo y. No estudo final da função, eu vou pegar, agora eu já sei que eu tenho uma função decrescente, porque o a é negativo. Se a função é decrescente, o a é negativo. Então, eu vou ter um gráfico inclinado para a esquerda. Vamos colocar. Professor, a inclinação não está igual, não faz mal, porque aqui eu só estou preocupado se a inclinação é para a direita ou para a esquerda. Aqui a inclinação é para a esquerda, tá bom? Esse valor aqui, que eu sempre deixo uma bolinha ali, esse cara aqui é o valor do x, é o valor do x, esse aqui é o valor do x do zero da função, tá? Qual que é o valor do x do zero da função? É menos 1. Então, ó, o zero da função. É onde o gráfico cruza o eixo x, tá? Corresponde ao zero da função. E aí nós vemos o seguinte,
para valores que estão à direita de menos 1, para valores de x à direita de menos 1, o gráfico da função está para baixo ou para cima do eixo? Para valores, para valores da minha função, para valores de x que estão à direita de menos 1, os valores da função serão maiores ou menores do que zero? Olha, para valores que estão aqui à direita do menos 1, ou seja, valores de x maiores que menos 1, valores de x maiores que menos 1, o gráfico da minha função está para baixo do eixo. Se ele está para baixo do eixo, então a função assume valores negativos aqui. Valores negativos. Tá? Nós podemos escrever o seguinte, ó. Se x for menor do que menos 1, então a f será menor do que zero. Ok? Então, se... Opa! Deu bobagem aqui. É maior, né? Se x for maior do que menos 1, né, ele está à direita, são valores maiores do que menos 1, a f será negativa, ou seja, o gráfico da função está para baixo do eixo x. Okay? E quando eu olho para os valores que estão à esquerda de menos 1, vamos colocar de outra cor aqui, para valores que estão à esquerda de menos 1, o gráfico da função está para cima do eixo x. Então, aqui eu tenho valores positivos da minha função. Okay? Então, veja, o gráfico da função está, nesse caso, à direita, ou seja, x. Se o x for maior do que menos 1, a f será menor do que zero. E se o x for menor, se o x for menor do que menos 1, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que a f é maior do que zero. E quando que a f é igual a zero? Quando x é igual a menos 1. Okay? Nesse pontinho, a f é igual a zero, né? É o zero da função. Certo? Então, fizemos aí o estudo final para a nossa função f de x igual a menos x menos 1. Muito bem. Então, pessoal, tudo isso que nós estamos fazendo está sendo feito para funções baseadas em modelos lineares. Parece um tanto, né? Às vezes redundante, às vezes, né? Um pouco meio sem importância, tá? Mas repare que o que nós estamos fazendo é usar uma função simples para estudar ferramentas de análise do comportamento da função. Okay? Daqui a pouco a gente vai trabalhar, já na próxima aula, né? Vai trabalhar com funções quadráticas, depois cúbicas, exponenciais, trigonométricas, logarítmicas. E vai fazer toda a diferença do mundo nós sabermos tudo isso aqui sobre domínio, imagem, coeficientes, angular, linear, se a função é crescente, se ela é decrescente, como que eu começo a esboçar um gráfico, saber qual que é o zero da função, as intersecções, né, com o eixo y e fazer estudo do sinal, certo? Tudo isso são ferramentas para estudar o comportamento da função. Então, embora pareça aqui, né, tantas vezes, né, bobo, não é, viu? São ferramentas poderosíssimas para a gente poder entender comportamento de função. É claro que aqui a gente está fazendo por uma função que é mais simples, são baseadas em modelos lineares, beleza? Bom, mas bem, vamos para frente agora. Para frente não, agora eu vou voltar lá naquele primeiro exercício que eu tinha deixado por último, que é o da função constante. Tá? Bom, vamos ver o seguinte, protótipo da nossa função aqui, f de x igual a vezes x mais b. O domínio da função, nós já sabemos, são funções baseadas em modelos lineares, é tudo R, ou seja, são todos os números reais, tanto domínio e imagem. Eu faço a pergunta sobre o coeficiente angular. Olha só, a minha função, ela é f de x igual a menos 4. Eu tenho alguma coisa multiplicando x? Se eu não tenho nada multiplicando x, quer dizer o seguinte,
Quer dizer que em relação ao protótipo, o A vai ser zero. Tá? Porque se eu colocasse o A igual a zero aqui, eu poderia fazer isso aqui, ó. F de x igual a zero vezes x menos 4. Então, quando eu escrevo só f de x igual a menos 4, quer dizer que eu já multipliquei o x pelo zero. Tá? O coeficiente angular aqui seria zero. Tá bom? Então, eu já sei que o coeficiente angular seria zero. Como ele não está aparecendo na expressão da minha função, então esse coeficiente é zero. E o coeficiente linear, o b, só pode ser quem? É o termo constante, né? Então, menos 4. Tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma função constante, né? Onde, para qualquer valor de x, a função sempre assume valor igual a menos 4. E agora vamos para uma discussão um pouco capciosa aqui sobre crescimento e decrescimento. Olha, eu falei o seguinte, eu vou até repetir porque é bom repetir isso aqui. Ó. A função é crescente, eu tenho crescimento se o A é maior do que zero. A função é decrescente se o A é menor do que zero. E quando A é igual a zero, professor? Quando A é igual a zero, a função não é nem crescente e nem decrescente. Tá? Eu tenho crescimento se o A é maior do que zero. Eu tenho decrescimento se o A é menor do que zero. Função crescente, A maior do que zero. Função decrescente, A menor do que zero. E se o A for igual a zero? Se o A for igual a zero, a função não é nem crescente, não é crescente e nem é nem decrescente. Não é nem uma coisa, nem outra. Ok? Ela não é nem crescente, nem decrescente. Tá? E isso, é claro, vai ter, de novo, quando faz essa análise de função crescente, função decrescente, de novo eu vou ter um impacto tanto em relação à análise gráfica, quanto em relação ao estudo do sinal. Ok? Então vamos ver aqui agora a parte gráfica. Na parte gráfica, eu vou ter o seguinte: eu preciso o gráfico de uma função baseada num modelo linear, nós já sabemos, é uma reta. Então eu vou pegar dois pontos aqui. Vamos pegar, por exemplo, o ponto x igual. Que tal vou ser bem criativo aqui. X igual a 1. Se o x é igual a 1, o y vai ser igual a. Faz diferença o valor do x? A função é constante. Qualquer valor que eu coloque para x, o resultado é sempre igual a 4, a menos 4. Então, y é igual a menos 4. Não tem que calcular. Já está dado. Tá? O valor do y é igual a menos 4. Então, como é que fica o meu par ordenado? Y igual a 1, y igual a menos 4. E agora eu vou pegar um outro pontinho. Vamos pegar o outro ponto aqui. Vai ser o ponto x igual a menos 3. X igual a menos 3. X igual a menos 3. Qual que é o valor do y? De novo, pela mesma razão que a função é constante, o valor do y será igual a menos 4. Então, eu vou ter x igual a menos 3, y igual a menos 4. Vou marcar esses pontos ali no gráfico. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, todo mundo já sabe, né? Eu vou colocar x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Y igual a menos 1, y igual a menos 2, y igual a menos 3, y igual a menos 4, y igual a menos 5. X, né? X igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a menos 3, x igual a menos 4, x igual a menos 5. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Agora para o y. Y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4. Y igual a menos 1, y igual a menos 2, y igual a menos 3, y igual a menos 4. Pessoal, tudo bem? Tá? Eu já estou omitindo aqui os números, tá? Mas os risquinhos já estão indicando aqui que eu estou indo de uma unidade em uma unidade, tá? Então, x igual a 1, 2, 3, 4,
reta vertical. Vou lá no y igual a menos 4, a reta horizontal. E aí, ó, está aqui o pontinho que tem as coordenadas x igual a 1 e y igual a menos 4. Agora, para o segundo ponto. O segundo ponto tem coordenadas x igual a menos 3 e y igual a menos 4. Então, x igual a menos 3, vou lá no x igual a menos 3. Vou marcar aqui uma reta vertical. E vou lá no y igual a menos 4, faço uma reta horizontal. Ok? Na intersecção, eu marco o pontinho correspondente às coordenadas x igual a menos 3 e y igual a menos 4. E agora, com 2 pontos, eu construo o gráfico da função. Eu posso vir aqui e construir essa linha reta, passando ali pelos pontos. Okay? Então, eu tenho aqui a linha retinha, passando pelos pontos. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aí. Passando ali pelos pontos. Okay? Olha, veja que a linha reta, né, porque a função é constante, para qualquer valor do x, eu sempre vou ter y igual a menos 4. Então, característica importante. A igual a zero. Se A igual a zero, o coeficiente angular zero indica que eu tenho a tangente de zero que é igual a zero. Tá? Então, o ângulo aqui ele vai ser zero. Tá? Não é porque o A é igual a zero. Tá? É porque a tangente do ângulo igual a zero só pode ser o ângulo zero. Ok? Tá? O coeficiente angular está associado à tangente do ângulo. Tá? A gente vai discutir isso com calma durante a aula. Tá bom? Então, só adiantando. Tá? Então, ó, a minha reta ela vai ser horizontal. Reta horizontal. Okay? O zero da função. Aí eu vou fazer agora a pergunta. Né? Também é uma pergunta um pouco esquisita, porque eu pergunto assim: qual é o valor de x? Qual é o valor do x para o qual f de x é igual a zero? Uma pergunta esquisita. Por quê? Porque f de x é sempre igual a menos 4. Então, ó, mas a nossa função f de x é sempre igual a menos 4. Ou seja, tem algum valor de x que me dá f de x igual a zero? Isso aqui é uma pergunta que não pode ser respondida, porque não existe nenhum valor de x para o qual a f de x vai ser igual a zero. Porque menos 4 não depende de x, menos 4 é menos 4, é constante. Então, nesse caso, não existe zero da função. Ok? Então, eu não vou poder calcular, não existe o zero da minha função. Eu não vou poder calcular esse zero. Porque ele não existe. Não tem nenhum valor de x que eu jogue aqui nessa expressão, onde tem só constante menos 4, e vá dar zero. Não tem como. Tá bom? Então, não existe o zero da função. E a intersecção com o eixo y? Bom, a intersecção com o eixo y é uma pergunta sobre o y. Então, eu faço assim, ó, qual é o valor de f de zero? Qual é o valor de f de zero? Mas essa função ela é constante. Não importa o valor do x, o resultado é sempre menos 4. Então, se o resultado é sempre menos 4, a função é constante, igual a menos 4, então eu vou ter y igual a menos 4. Ou seja, a intersecção do gráfico da função no eixo y é no y igual a menos 4. Né? Se eu pegar aqui, ó, eu vejo que a intersecção da função com o eixo y vai dar nesse ponto aqui, aonde o y é igual a menos 4. Ok? Muito bem. E aí, finalmente, agora o estudo do sinal. Olha, vamos pegar aqui uma retinha. A gente já sabe que eu não tenho zero de função. Tá? Então, eu não vou ter nada para colocar aqui na bolinha. Eu não tenho zero de função. E mais, quando eu olho para o gráfico da função, ela está para baixo do eixo x. Toda
da função está para baixo do eixo, qual que deve ser o valor da função? Sempre negativo. Sempre negativo. Independente do valor de x, a minha função sempre vai assumir valores negativos. Ok? Então, eu posso escrever até assim, vou escrever bonito, ó. Quer ver como a gente escreveria isso matematicamente? Eu escreveria assim, ó. Opa, deixa que não seja com uma reta, né? Eu escreveria assim, olha que bonito. Para todo x pertencente aos reais, nossa, que coisa linda. Para todo x pertencente aos reais, f de x é menor do que zero. Ok? Para todo x pertencente aos reais, f de x é menor do que zero. Ah, coisa bonita aqui, pessoal. Bem, é isso, pessoal. Então, eu espero que esse tutorial tenha aí uma utilidade. Eu tentei discutir tudo, acho que fiz até com detalhe até demais, mas vai ficar um pouco longo, mas eu acho interessante para que vocês possam ter uma ideia do que nós vamos fazer na próxima aula. Nós ainda não fizemos nada disso, né? Então a ideia do tutorial é vocês assistirem, né, essas resoluções antecipadamente, tentarem resolver e quando chegar o momento da gente fazer isso na sala de aula, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. E as dúvidas que vocês tiverem, né, assistindo o vídeo tutorial, vocês vão perguntar, e aí vão ser dúvidas que vão ser dúvidas produtivas, beleza? São dúvidas pontuais, né? Vão ser dúvidas que realmente vão esclarecer, né, as lacunas que ficaram depois de vocês assistirem o tutorial, ok? Pessoal, agradeço a todos, desejo um bom final de semana para todos. Nos vemos na terça-feira e espero que vocês possam, de fato, aí, se não der tempo de fazer, eu gostaria que pelo menos vocês tentassem fazer alguns exercícios lá da lista para que vocês chegassem com dúvidas e nós discutíssemos até estes exercícios que vocês têm dúvidas. Para a gente não ficar muitas vezes ficar discutindo